Olá pessoal, voltamos aqui com mais um módulo da matéria Batalha Espiritual 2, Carne versus Espírito. Nós iremos trabalhar agora a unidade 2. Nós iremos continuar a aprender como vencer esta batalha espiritual, essa batalha que acontece dentro de nós, carne versus espírito. Nós temos que entender isso, porque Deus, ele primeiro faz em nós, é um padrão do céu. Primeiro Deus faz em nós e depois ele faz através de nós. Se nós fomos transformados, somos enviados como agente de transformação. Se nós fomos curados, somos enviados agentes de cura. Se nós fomos libertos, somos enviados como grandes libertadores. E eu sei que Deus te escolheu para isso. Por isso essa matéria. Vamos entender mais a questão sobre carne versus espírito. E agora nós vamos trabalhar um assunto muito importante da matéria. Você sabe que Deus, ele trabalha através de muitas maneiras. E uma das maneiras que ele trabalha na Bíblia é a maneira da tipologia. Ele traz uma tipificação para revelar mistérios grandiosos através das tipologias. E agora nós vamos trabalhar o assunto chamado Amaleque. Amaleque. Vamos lá? Então vamos trabalhar aqui. Gálatas 5:17a, que nós possamos entender isso. Nunca perca o foco, pois a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Gálatas 5 fala muito a respeito dessa luta dentro de nós. Vamos lá agora para a palavra de Deus que está escrito em Êxodo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Vamos ler uma versão aqui que eu gosto também, que é a versão viva. Diz assim: Israel foi atacado em Refidim pelas forças de Amaleque. Aqui está dizendo que existem forças que se opuseram a Israel. E quais são essas forças? Quem é Amaleque? Onde foi essa batalha? Vamos continuar. Olha que interessante. A primeira batalha que acontece após a libertação do povo do Egito foi no deserto. Lembra que Deus, ele traz o juízo, as 10 pragas, ele tira Israel das garras do faraó. Faraó tipifica Satanás. Egito tipifica o mundo. Então Deus vai com mão forte, envia o libertador Moisés, que tipificava Cristo, tira com mão forte e agora diz: esse é o meu filho. Lembra? Nós lemos isso na primeira aula? Israel é meu filho, deixa ele ir. E aí então eles saem do Egito e agora eles vão para Canaã, mas eles têm que passar no deserto. E o que aconteceu no deserto foi uma batalha. As forças de Amaleque se levantaram contra Israel. E o lugar que foi que aconteceu isso era um lugar chamado Refidim, que significa descanso. Entenda, é um lugar que é para você ter descanso, em que Deus concede um descanso, mas de repente veio um inimigo e ele lutou contra Israel. O que aconteceu? Nesse lugar, Refidim, o povo contendeu com Deus porque não havia água e começaram a murmurar. Olha o que acontece. Muitas vezes estamos num lugar chamado Refidim, de descanso. Jesus nos tira do Egito, nos traz agora, ele fala, Mateus 11, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Lembra? E ele fala, eu vos darei descanso.
Nós trocamos o fardo, trocamos isso, e agora nós temos descanso na nossa jornada. Nós temos paz com Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Só que quando nós caminhamos no deserto e não entendemos o trabalhar de Deus, o que aconteceu com o povo? Começou a murmurar. E aí então, Deus dá uma direção para Moisés que usasse a vara e tirasse a água da rocha, que estava em Horebe. Esse lugar foi chamado de Massá, que significa tentação, e Meribá, que significa contenda e conflito. Você imaginou? Você está num lugar que é para ser chamado de descanso, aí de repente você perde o controle, a alma perde o controle mesmo, e aí começa a murmurar, e aí contendeu com Deus, murmurou contra Deus, e Deus chamou esse lugar, então é Massá. Por quê? Porque vocês me tentaram. Vocês me tentaram. E Meribá, porque significa conflito, mente. Lembra aonde que se dá o campo de batalha entre carne versus espírito? Na mente, na alma, confusão, conflito. Existiu uma contenda aqui dentro que tenta puxar poderes. E olha o que aconteceu. Após esses acontecimentos, que eles fizeram essa situação, eles murmuraram contra Deus a primeira vez, porque eles não tiveram água. Olha o que aconteceu. Quando eles estavam murmurando, a palavra diz que Israel é atacado pelos amalequitas. E sabe qual era a estratégia de Amaleque? Era matar os mais fracos. Olha que como que é batalha espiritual. Mais fraco, os velhos e cansados, que ficavam para trás na peregrinação no deserto. Se você não entender que nós somos peregrinos nessa terra, e nossa pátria não é daqui, mas é celestial, nós viemos de lá e voltaremos, o que acontece? Nós vamos sofrer, irmãos. Nós vamos perder o foco. E aí Amaleque, o nosso inimigo, ele é estrategista. Ele sabe, meu irmão, deixa eu conectar o fio aqui para que nós possamos... Aí, agora sim. O nosso adversário, ele analisa por milhares de anos. Ele sabe como agir, com quem agir, a hora de agir. E ele vai esperar você entregar as rédeas, você parar. Por isso que um soldado, ele vigia. Ele tem que vigiar. A vigilância é uma disciplina que um soldado tem que ter. Então, o que acontece? Lembra no mundo animal como que é feito os ataques dos grandes mamíferos? Eles cercam e aí o que acontece? Eles andam em rebanhos. Só que o mais fraco, aquele que está mais cansado, o mais velho, ele vai ficando para trás do rebanho. E quando ele fica para trás, vem então o predador e pega ele. Por isso que a Bíblia fala, não deixeis de congregais, como é de costume de alguns. Por isso que nós não podemos deixar de nos ajuntar. Por isso que a grande dificuldade hoje, irmãos, mesmo distante, é continuarmos unidos em espírito, em um só corpo. Nós somos roubados o tempo todo. Preste atenção nessa matéria. Esta matéria, a nossa alma não vai querer estudar. Por quê? Porque ela não quer perder o controle. E esta matéria vai ensinar como destronar o nosso eu. Como o espírito vai prevalecer sobre a carne. Então vai dar sono. Já estou abrindo os olhos. Vai abrir a boca. Vai dar inquietação. Pessoas vão vir chamar. Você vai tentar... Não, o que eu aconselho a você? Reserva um tempo. Feche a porta. Medita. Pega de novo. Volta de novo. Até que esta palavra seja uma revelação. Seja uma verdade na sua vida. E quando for uma verdade, jamais você será roubado. Não deixa ficar distraído não, irmão. Esse é um apelo que eu faço para você.
Então a estratégia de Amaleque era pegar os mais fracos, os que estavam cansados, os que estavam já sobrecarregados da peregrinação, porque o deserto cansa, a luta cansa. E o que aconteceu? Alguém ficava, ele vinha por detrás. Olha que como o Amaleque é traiçoeiro. Ele vinha por trás e atacava. Então, o que nós vamos trabalhar aqui, irmãos? Neste contexto, tipologicamente, Israel representa o espírito. Lembra da batalha? Duas mãos medindo força. Israel, o espírito. Mas Amaleque representa a carne. A carne, ela vai sempre querer te pregar uma peça quando você parar para descansar. Quando você parar, vencer uma batalha, vencer uma guerra, aí você fala, agora eu vou descansar. De repente já vem uma rasteira, já vem a luta de novo. Não é assim a nossa vida? Você fala, puxa, agora que eu venci essa área já veio outra. É assim, irmão, é o espiral, lembra o espiral? E agora você conhecendo as estratégias da carne, de Amaleque, porque Amaleque representa a carne, nós vamos poder entender como funcionam as batalhas. O campo dessa batalha é aqui, ó, na mente, na nossa alma. Por isso que aconteceu o conflito, a contenda em Meribá. A alma. Por isso Amaleque precisa ser exterminado do nosso meio, para que o espírito possa prevalecer. Você lembra quando Deus lhe dá uma ordem ao povo de Israel? Olha, quando entrares na terra, acaba com todas as nações. Aí você fala, mas Deus é carrasco, Deus é irado, Deus... Não, irmãos, Deus sabe o que faz. E aí a ordem para Amaleque é, acaba com Amaleque. Jamais satisfazeis as vontades da carne. Por quê? Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você é filho, você tem que permitir ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Daqui a pouco a gente volta. Qual a relação entre rei Saul e Amaleque? Lembra, nós estamos trabalhando agora Amaleque, que representa a carne. Vamos ver o que aconteceu com o rei Saul. Veja o que aconteceu com o rei Saul quando recebe uma ordem do profeta Samuel. Ele não obedeceu à direção de Deus e manteve vivo Agag, uma outra representação de Satanás, rei dos amalequitas. Como que o diabo ele se alimenta hoje? Ele já não tem acesso mais a Deus hoje? A presença, a glória? O que ele faz? Ele se alimenta da onde? Da carne, do pó da terra. Lembra qual foi a sentença para a serpente lá no Éden? Você se alimentará, comerá pó da terra, da carne. E aí ele quer que nós pecamos. Ele quer que nós fazemos a obra da carne, as obras da carne, o pecado consumado. É alimento de Satanás. Agora presta atenção nisso. Saul foi chamado, na verdade, o governo de Deus era baseado através dos juízes. E Samuel, ele entra num grande conflito, porque o povo de Israel, ele olha as nações vizinhas e vê que existia um rei. Então o povo pediu um rei. E aí eles pedem um rei. E Saul significa pedido. O povo pediu. E aí, o profeta Samuel, como juiz, como sacerdote, como profeta, tríplice ministério, ele entrou em crise, ele falou, o povo me rejeitou. E aí Deus fala para ele, não, o povo não te rejeitou. O povo rejeitou a mim. O meu governo teocrático é sobre
eu governava através de juízes. O que aconteceu? Então o povo pediu um rei. E Saul era o pedido do povo. Saul era um rei alto, bonito, formoso, forte, segundo os olhos. A nossa alma, ela se move por aquilo que vê, por aquilo que ouve. E aí então eles pediram e aconteceu. E Saul então começou bem. Saul começou muito bem o seu ministério. Só que terminou muito mal. Por quê? Por não obedecer a palavra de Deus, a voz de Deus. Vamos entender um pouquinho mais esta relação entre rei Saul e Amaleque. A sua desobediência fez com que Deus o rejeitasse. Vamos ler. 1 Samuel 15, versículo 2 ao 11. Mas olha o que diz o texto. Assim diz Jeová dos exércitos, observei, Deus olhando, Amaleque. Deus olhou, Deus viu como a carne é traiçoeira, pega pelas costas, como a carne faz. Deus vê, Deus observa. E olha que Deus está dizendo pela sua palavra. Observei o que fez Amaleque. E aí eu coloquei carne. Sempre quando você tiver algo, faz uma observaçãozinha lá. Escreve lá Amaleque, carne. Israel, espírito. Mas olha o que o texto diz. Observei o que fez Amaleque a Israel. E de que modo lhe opôs quando saía do Egito. Foi logo que eles estavam saindo do Egito. A primeira batalha, que quando eles saíram do Egito, foi da carne. A carne se levantou. Sabe quando você entra num caminhar, num novo nascimento, e aí você começa a caminhar no Espírito, na condução do Espírito no deserto, a nossa carne vai querendo derrubar. Vai querer voltar às práticas anteriores. Lá no Egito eu fazia isso. Eu comia cebola. E aí vai querer voltar às práticas. E aí ela vai querer se levantar para te derrubar. E olha o que aconteceu. Deus vendo isso. Amaleque. Quando saía do Egito, vai e fere Amaleque. Deus falando com Saul, algo que tinha acontecido lá atrás. Agora Deus deu uma ordem a Saul. Vai e fere Amaleque. Destrói totalmente. Essa foi a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Deus diz, destrói totalmente. A carne tem que ser aniquilada. A carne tem que ser crucificada com Cristo. Porque se você te deixar a carne sair da cruz, ela vai te vencer. Tem que morrer. Não existe outra maneira. Então, o profeta, boca de Deus, ele disse assim, vai, fere Amaleque, destrói totalmente a ele e a tudo o que tiver. Não lhe perdoes, mas mata o homem, a mulher, o menino, de crianças, de mama, boi, ovelha, camelo e jumento. Faça isso, não deixa nada. Saul convocou o povo e enumerou-os em Telaim. 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegou Saul à cidade de Amaleque e dispôs emboscadas ao longo da torrente. Disse Saul aos queneus, ide, retirai-vos, descei dentre os amalequitas. Não suceda que eu vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiam do Egito. Saul bateu os amalequitas desde Avilá, no caminho de Sur, que está defronte do Egito. Agora há um problema. Versículo 8. Aqui está o problema. Tomou vivo Agag. Lembra que Agag significa Satanás, o rei dos Amaleques, os reis dos amalequitas? Tomou vivo, ele não matou.
Ele continuou alimentando, continuou com ele vivo. Tomou vivo Agag. E Agag significa eu superarei o topo. Isso é o que significa Agag. Eu superarei ao topo. Lembra que Satanás disse lá em Isaías 14:13? Estabelecerei o meu trono acima das estrelas? Serei semelhante ao Altíssimo? Olha o que disse. Tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas, e destruiu por completo a todo o povo ao fio de espada. Note que Saul deixou Agag vivo. Problema. O que alimenta Satanás é deixar ele vivo e a nossa carne. Sabe o que deixa Satanás vivo? A nossa carne. Versículo 9. Mas Saul e o povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas e dos bois, dos animais engordados e dos cordeiros, e a todo o que era bom. Ele não só deixou vivo Agag, ele deixou vivo as ovelhas, os bois, os animais, os cordeiros. Ele deixou o rei dos Amalequitas e todos os animais, tudo aquilo que ele achava que era bom. Olha que interessante. Toda vez que nós achamos que algo é correto e desobedecemos a palavra de Deus, nós estamos inclinando para a carne. Toda vez que não ouvimos a palavra de Deus e não obedecemos, nós estamos inclinando para a carne. Alimentando Satanás com que ele fique vivo, mantendo a nossa carne viva. Continuemos. Versículo 9, né? Nós estamos... E ele não matou isso. Porém, a tudo que houve de vil e desprezível, isso destruíram. Então, aos olhos dele, falou, isso aqui não presta mesmo, então vamos matar. Não tem problema, Deus falou, vamos matar. Só que o que aos olhos do homem parecia ter um ganho, um privilégio, algo que usurpou para si, sabe aquela coisa, aquele pecadinho, aquela coisinha pequena, isso aqui não tem problema, eu vou fazer. É gostoso, é bom, não vai fazer problema nenhum. Vou matar o resto, mas isso eu vou ficar para mim. Agag, alimentando o Amaleque. Perigoso. Versículo 10. Veio a palavra de Jeová a Samuel, dizendo: arrependo-me de ter constituído o rei Saul. Por quê? Por quê? Preste atenção, irmãos. Porque deixou de me seguir e não cumpriu as minhas ordens. 1 Samuel 15, versículo 2, do 2 ao 11a. No versículo 11 ele está dizendo o motivo de ele tirar o trono de Saul. Arrependo-me de ter concedido o rei Saul. Deixou de me seguir. Toda vez que nós alimentamos Amaleque, nós deixamos de seguir a Jesus. Vamos ficar atentos. Deixou de me seguir e não cumpriu as minhas ordens. Observe os motivos da rejeição de Saul no versículo 11. Primeiro, deixou de me seguir. Um verdadeiro homem de Deus, um filho de Deus, um discípulo, segue a Deus. Vamos ler lá, Mateus 16, versículo 24 e 25, Jesus dizendo, Jesus está falando de batalha, aqui é a matéria nossa, batalha espiritual, carne versus espírito, e o campo desta batalha é na alma, na mente. Jesus abre isso agora, fique vendo. Versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Cruz é lugar de morte. Crucificar a carne. Matar completamente Amaleque. E siga-me. Negue-se a si mesmo, quer dizer, vontade, você já não tem mais. Alma,
você já não governa mais. Agora, você quer me seguir? Quer seguir os passos do Mestre? Venha após mim. Veja como eu faço e faça também. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí Jesus abre ainda, versículo 25. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, coloca a alma aí. Aquele que quiser salvar a sua alma, que está dizendo que a alma é inclinada para a carne, para a velha natureza, porque ela quer governar, perdê-la-á. E o que perder a sua alma ou a sua vida por minha causa, achá-la-á. Irmãos, sabe, tem coisas que nós precisamos entender, por isso que nós temos que entender o que é salvação, o que é reino. Salvação é graça, novo nascimento, obra de Cristo na cruz. Reino de Deus é esforço, renúncia, negar, crucificar. Sem isso, não tem como seguir a Jesus. Quando Jesus fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Jesus está chamando. Vinde. É de graça, não lhe custa nada. É a obra do meu Pai e eu faço porque o meu Pai me enviou. Vinde. Salvação. Jesus com os braços abertos na cruz, dizendo, vinde a mim, você vem ao encontro dele. E ele te abraça, te alivia, tira esse fardo e agora você tem paz, descanso. Agora o segundo chamamento de Jesus. Esse chamamento lhe custa tudo. Vinde após mim. Jesus está falando agora para discípulos. Jesus não está falando para a multidão. E se você está ouvindo, vendo esta matéria, ouvindo este áudio, é porque você foi chamado a ser um discípulo. E o discípulo faz conforme vê o mestre fazendo. Discípulo, ele vai mais longe que o mestre. É como um filho, lembra? Na mão do valente, que vai ser enviado para o alvo certo. Então, isso custa tudo. Por quê? Porque nós vamos crucificar. Os nossos desejos são para Cristo, para o Espírito. A vontade nossa, da nossa alma, está sendo subjugada ao Espírito que prevalece. Ele é soberano. Fomos comprados, um preço na cruz, um alto preço de sangue. Nós fomos comprados novamente, nós somos redimidos, alcançamos a redenção. Fomos trazidos de volta ao antigo dono. Ele era nosso, nós éramos dele. Só que agora nós somos chamados a ser conforme a sua imagem e semelhança, refletir a imagem do Cristo ressurreto. Como? Não dando lugar à nossa alma e à nossa carne, porque ela sempre vai se inclinar para a carne. Vamos continuar aqui. Por que temos que matar Amaleque? Né? Alguém aí pode achar isso muito cruel, né? Oh, meu Deus, mas Deus é cruel, mandou matar Amaleque. Lembra que a gente está falando sobre tipificação? Observe o contexto do texto ali que nós lemos agora, mencionado acima, de Mateus 16, versículos 16 a 25. Lembra que ele deixou de seguir, Saul deixou de seguir a Deus. Olha o que diz Pedro, nesse contexto, Pedro também começa a entender umas batalhas, depois Jesus revela, mas ele não entendia. Pedro não entendia. Olha o que aconteceu. Pedro tivera uma grande revelação de quem era Jesus. Lembra no Mateus versículo 16, versículo 16? Simão Pedro disse, lembra que eles começam a chamar os discípulos? Quem dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? Lá fora. Aí dizem, tu és profeta, tu és Jeremias, João Batista, tu és um profeta. Mas e vocês? O que vocês que estão aqui para acompanhar, os discípulos, estão caminhando comigo, estão aqui, ó, me vendo? Me fale vocês agora.
que vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro se impulsiona e ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora, Jesus ele abre o campo de batalha, mostrando que existe uma guerra espiritual sendo travada. Preste atenção. Jesus, no versículo 17, lembra que nós estamos falando de carne versus espírito. Toda a matéria será tratada, carne versus espírito. Jesus, no versículo 17, diz assim: disse-lhe Jesus, bem-aventurado, afortunado, feliz, completo, és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue. Olha só Jesus falando, ó, isso não veio da carne, porque a carne é corrupta e a carne jamais tem revelação de quem é Jesus. Porque a carne, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai, Espírito. Deus é Espírito, lembra? João 4, que está nos céus. Mas olha o que é interessante sobre batalha. Após este fato, Jesus começa a discorrer o que deveria acontecer em seguida. Jesus é revelado como Filho de Deus, o Espírito revela ao Espírito de Simão. E aí Jesus ele fala assim, então tá bom, você teve revelação de quem? Agora eu vou falar quem você é. Tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sabe, Pedro? Você é uma lasca de pedra. Eu sou a pedra fundamental. E agora você será um instrumento de edificação. Edificarei a minha igreja, Pedro. Você, edificação. Espírito foi que te revelou. E agora você será conduzido pelo Espírito. Toda vez que você for conduzido pelo Espírito, você será um instrumento de edificação. Né? Tudo que ligares na terra, está aqui, estou te dando a chave. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. E é isso, que desligares também será desligado. Olha só a chave que Deus dá na batalha espiritual que arma nas mãos da igreja. Você tem acesso ao reino do Espírito agora. Ao reino de Deus tem a chave. Tudo que for conduzido pelo Espírito está sendo ligado e desligado. Mas olha o problema agora. Olha o problema agora. E então Jesus começa a discorrer o que deveria acontecer com ele, que ele teria que ir para Jerusalém, que ele sofreria, que ele padeceria, que ele morreria nas mãos dos anciãos, dos sacerdotes e dos escribas, do sistema religioso. Mas ao terceiro dia ele disse, eu vou ressuscitar. E aí a palavra diz que Pedro, chamando ele à parte, chamou Jesus à parte, Jesus está ali com todos os discípulos. Algo entra em Pedro, olha que interessante, algo entra em Pedro e ele vem, traz Jesus à parte e ele começou a repreendê-lo, dizendo assim, olha Jesus, de maneira nenhuma vai acontecer isso contigo, tende compaixão de ti, olha a palavra que ele usa, tende misericórdia de ti, tende compaixão de ti mesmo, não faça isso, não pode. E eu pergunto agora para você, olha como é sutil a voz da carne, a voz da alma. Pedro quis algum mal de Jesus? Vamos pensar. Pedro não, Pedro queria que Jesus estivesse com eles. Vamos andar junto, vamos ficar junto, vamos conviver junto. Não precisa morrer não, Jesus. Não precisa ir para a cruz não, Jesus. Misericórdia. Olha o que aconteceu. Neste exato momento, Pedro deixou de ser guiado pelo Espírito. Lembra? Não foi carne nem sangue que te revelasse, mas foi o meu Pai, o Espírito. Deus é Espírito. Ele deixou um lugar de ser conduzido pelo Espírito e começou a ser governado pela sua carne. Lembra que tentando deixar Amaleque vivo?
Então ele deixou e agora começou a ser governado pela carne, e a alma se inclinou para a carne. E a vontade não era ruim. Não era ruim. Porque um dos instintos do homem é a sobrevivência. Nós temos um instinto carnal dentro de nós, natural, do homem, que é para que nos manter vivo. Instinto de sobrevivência. E aí ele fala, Jesus, de maneira nenhuma. Mas o que aconteceu? A palavra de Deus diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Que é um homem natural? O que é um homem natural a não ser um homem carnal? Um homem que ele é nascido somente do primeiro Adão. E ele é conduzido pela sua alma, que inclina para a carne. Olha o que diz lá o versículo 14 de 2 Coríntios 2. O homem natural, natural significa psúquicos ou psíquicos. Psique é alma. Aquele que tem a alma inclinada para a carne. Não aceita as coisas. O homem natural, está escrito lá na palavra de Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Pois para ele são loucura. Olha, é loucura. Lembra quando Jesus começa a discorrer e fala assim, olha, eu tenho que ir para lá, Pedro. Eu vou ter que ir lá, vou morrer, vou sofrer, mas vou morrer, mas vou ressuscitar. E aí, naquele momento, ele foi inclinado, Pedro se inclinou para a alma, para a carne, e aquilo era loucura. Para que isso? Vamos voltar. Para quê? Vamos voltar ao novo normal. Vamos voltar ao normal. Vamos voltar às nossas corriqueiras, coisas do dia a dia. E não tem mais normal, irmãos. O normal é esse. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Este é o normal. O normal é ser um com Deus. E aí então, a palavra de Deus diz assim, para o homem natural, que não aceita as coisas do Espírito, para eles são loucura. Mas não as pode conhecer, porque conhecer tem a ver com intimidade. O conhecimento tem a ver com intimidade. Uma outra hora nós falamos sobre isso. Mas se você me ouve sempre, você sabe que eu falo sempre sobre isso. Intimidade, conhecimento. Porque são julgadas espiritualmente. A cruz, irmãos, é loucura para o mundo, mas para nós não. Para nós é vida. Para nós é sabedoria de Deus. É o que a palavra diz. Porém, versículo 15, o homem espiritual julga todas as coisas e ele não é julgado por ninguém. Que lindo isso. Quando você caminha pelo Espírito, você discerne. Discerne você, dentro de você, quem está falando, qual é a voz? É a voz da sua carne? É a voz do Espírito? É a voz do diabo? É a voz do mundo? É a voz de Deus? A palavra de Deus diz que são muitas as vozes que estão no mundo. Mas um homem espiritual discerne. Está ligado, está atento. E por ninguém ele é discernido. Que lindo, hein? A resposta de Jesus é bem clara para Pedro ali naquela batalha entre carne e espírito, que num momento podemos ser uma pedra de edificação. Sobre esta pedra edificaria a minha igreja, Pedro. Foi revelação do Espírito, não veio da carne. E em seguida, podemos ser uma pedra de tropeço. Lembra que Jesus fala agora para Pedro e Satanás, no versículo 23 de Mateus 16? Mas ele voltando-se, quer dizer o quê? Que Deus não se faz um com quem está na carne. Então o que acontece? Enquanto Pedro tentou persuadi-lo, dizendo, olha, de maneira nenhuma, é loucura, não faça isso, não vai para a cruz, Jesus virou as costas. Mas quando ele parou de falar, então Jesus voltando-se, disse a Pedro, porque Jesus não deixa ninguém para trás. Mesmo que está sendo motivado, impulsionado pela carne, Jesus sempre volta. E é este o motivo dessa matéria. Vamos nos arrepender, vamos voltar aonde erramos. E aí então ele diz para Pedro,
Ó, ele está dizendo para Pedro, olha o que ele fala: sai diante de mim, Satanás. Lembra Agag, que era o rei que o Saul deixou vivo? Lembra? Agora aqui, ó, sai diante de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Olha, carne é pedra de tropeço. Não quer cruz. Não quer fazer a vontade de Deus. Não quer ser guiado pelo Espírito Santo. Não quer. Porque não cuida das coisas de Deus, mas sim das dos homens, que é as coisas terrenas. O bem-estar, o lugar de conforto, o lugar onde eu tenho controle, está tudo no seu devido lugar, está tudo normal. Por que você acha que veio essa pandemia, meu irmão? Para nos tirar do controle. E agora, em todo mundo aí apavorado, querendo voltar ao normal. E jamais voltaremos ao normal. Porque nós temos o nosso normal, é no Espírito. Olha que interessante. Então Pedro deixou de seguir, porque ele deixou de fazer a vontade do Espírito para ser inclinado para a carne. Ser deixado de um homem natural, deixado de um homem espiritual para ser um homem natural. E agora a segunda opção, segundo o que ele descumpriu, o que Saul descumpriu foi: não cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos. O coração de Saul não era voltado para Deus. Saul amava mais o trono de Deus, o trono de Israel, do que um altar. Ele não entendia essas coisas, os princípios de Deus. Então o coração de Saul não era voltado para Deus. Ele não o amava, por isso não obedeceu. Sabe, quem ama, obedece. Nós vamos ler isso agora. Olha o que diz em Deuteronômio 30, 16. Se guardares o mandamento que hoje eu te ordeno de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, estatutos e juízos, então viverás e te multiplicarás, e Jeová teu Deus te abençoará na terra na qual tu estás entrando para possuires. Sabe o que ele está dizendo? Ó, se você me seguir lá atrás, mas agora, se você guardar o meu mandamento, a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida todo o tempo. Todo o tempo. E tu viverás e te multiplicarás conforme... Lembra que a árvore era para gerar fruto conforme a sua espécie? Você vai ser um homem conforme a espécie de Deus, conforme a imagem e semelhança, e também produzirá pessoas como essa imagem e semelhança de Deus. Só que ele não obedecia. Ele gerava conforme ele. Saul não tinha um coração voltado para Deus. Olha o que Jesus fala para os seus discípulos em João 14. No versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, que é Espírito. Eu o amarei e me manifestarei a ele. E aí Jesus, não o Iscariote, diz assim: de onde procede, Senhor, que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Quer dizer, vai manifestar. Para quem que Jesus se revela? Para os discípulos, para os íntimos, não para o mundo. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. É como se dizer assim, ó, se alguém me ama, guardará os meus mandamentos, meus estatutos e meus juízos. E o meu Pai o amará. E nós viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então por isso que Saul não amava a Deus, porque ele não guardou. Não guarda as minhas palavras. A palavra que estás ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Que coisa, irmãos. Que batalha é essa? Que luta é essa que estamos travando? E como o rei Saul errou, pecou, falhou. E aí tem um quadro para que nós possamos preencher. Você preencha em casa.
E aí nós vamos trabalhar mais este assunto. E eu vou te dar um tempinho para que você preencha e nós vamos voltar. Gálatas 5, 19, 23 vai escrever, você escreve quais são as obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos discernir agora o que é isso. Daqui a pouco nós voltamos. Conseguiu? Preencheu aí esse quadro, né? Eu peço que você preencha em casa, claro, sem aqui nós darmos as informações, mas você pega a sua Bíblia, né? Abre aí Gálatas 5, versículo 19 a 23, e você escreve aí quais são as obras da carne e qual é o fruto do Espírito. Por quê? Porque nós sempre iremos gerar. Ou geramos as obras da carne, que é fruto decorrente ao primeiro Adão, que é a natureza caída, que são as coisas do mundo, ou nós geramos o fruto do Espírito, que é a nova natureza, que é a imagem e semelhança conforme o último Adão, que é Cristo Jesus. Então, escreva, porque quando nós escrevemos no quadro, nós acabamos identificando e nós sabemos quando nós estamos alimentando um ou outro, quando nós estamos vivendo aquilo que é para nós vivermos. Vamos lá, preencheu? Então tá bom. Então vamos agora avançar. Obrigado. Fruto do Espírito versus obras da carne. Olha que interessante. Frutos do Espírito versus obras da carne. Não deu certo, vamos voltar aqui. Vamos lá. Vamos falar primeiro sobre as obras da carne, que está aí nessa segunda coluna. Eu sei que você preencheu e eu sei que você encontrou essas informações, e se encontrou mais, pode colocar. O que é fruto da carne? O que é aquilo que geramos, as obras da carne, que é aquilo que estamos gerando conforme a natureza caída. Adultério, prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, divisões, porfias, homicídios, bebedices, invejas, facções, glutonaria, ciúmes, iras, dissensões, discórdias e etc. E muito, e muito, e muito mais. E todas estas coisas semelhantes, é o que a Bíblia diz, são obras da carne. Vamos botar um equilíbrio, vamos fazer uma balança, por os pesos e as medidas, para ver na nossa vida no que nós estamos vivendo, estamos gerando, qual é o fruto que nós estamos gerando em nossa vida, se é do Espírito ou é da carne. Fruto do Espírito, lembra que é um fruto com vários, com 9 bagos. O que é isso? Amor, outra versão fala caridade. Alegria, uma outra versão fala gozo. Paz, paciência ou longanimidade. Benignidade ou amabilidade. Bondade, fidelidade, que no grego é a mesma palavra que é fé, que é pistis. Mansidão ou humildade e domínio próprio. 9. Que também pode ser temperança. Quando o Espírito de Deus está nos moldando, está modificando o nosso caráter, está trazendo a ordem novamente ao nosso ser, nós desenvolvemos o fruto do Espírito. Nós desenvolvemos amor, alegria, paz. E aqui nós poderíamos falar muitas coisas sobre isso, mas não é o foco da matéria. Mas se nós identificamos o fruto,
nós vamos identificar quem nós estamos alimentando. Nós vamos identificar quem está vencendo esta batalha. Vamos lá? Quem vencerá a batalha? Carne ou espírito? Existe um mandamento para nós que está no versículo 16 de Gálatas 5. Porém digo, andai pelo Espírito e não satisfazeis as vontades ou desejos, a cobiça da carne. Andai pelo Espírito e não ficar alimentando a carne, a vontade da carne, porque a vontade da carne você sabe como que ela é. Ela é ruim, ela é péssima. Lembra lá que nós lemos no início, Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito? E agora Paulo está dizendo, isso aqui é um imperativo, é um mandamento. Digo, porém, andai somente pelo Espírito e não faça jamais as vontades da carne. Essa batalha quem deve vencer é o Espírito, pois se somos de Cristo e vivemos pelo Espírito, também devemos andar pelo Espírito obedecendo à vontade de Deus. Vamos ler um textinho aí? Gálatas 5:16 ao 25. Pois a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Essa batalha sempre vai acontecer, querendo ou não, até enquanto nós não saímos dessa carne, desse corpo corruptível, e não temos um corpo glorificado, sempre vai haver uma batalha dentro de nós. Nós estamos gerando, temos dois leões dentro de nós, nós temos duas naturezas, como Isaac, que gerou o quê? Esaú, que é Edom, que é carne, que é vermelho, e Jacó, que era Israel, que é o espírito. Duas naturezas brigando no ventre da mãe, batalhando entre si para saírem primeiro, para ter a primogenitura, para ter o lugar de destaque, para ter o governo, para ter se sobressair sobre o outro. Quem é que está vencendo a batalha? Esaú, Edom, vermelho, carne, pó, ou Jacó, Israel, espírito? Você vê como a tipologia, a tipificação, ela é muito forte. Você vê que os segredos estão por detrás da letra, porque a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. As minhas palavras são espírito e vida. Por que você pega um grande filósofo e ele tem um grande conhecimento, mas não passa da alma, do intelecto? Por quê? Porque não conhece as coisas do Espírito que está por detrás, que são reveladas pelo Espírito, não pela carne e nem pelo sangue. Vamos continuar aqui. Versículo 17 de Gálatas 5. Pois a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque estes são opostos um ao outro. Está sempre lá, dentro de nós. Aqui. De sorte que não façais as coisas que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais eu vos previno, como já vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas, sempre tem um mas, né, irmãos? Sempre eu vejo Deus iria trazer juízo e matar todo mundo. Só que, mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, tenha vida, para que ele não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus.
Mas, versículo 22, o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra tais coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, morte. Os que são de Cristo Jesus. Lembra? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Crucificaram a sua carne, morte, com as paixões e cobiças. Não anda mais movido alimentando Satanás pelos pecados. Agora, versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Glória a Deus. É isso aí. Daqui a pouco nós voltamos.